Plural Design for a Singular City. Mas vamos depois falar em português. Mas quando vamos falar sobre que impacto têm as artes, a cultura e o empreendedorismo na regeneração social, na definição de identidade e como é que nós nos entendemos no espaço, com a nossa identidade, com a nossa linguagem, o que também o espaço nos diz e como é que nós viajamos por ele. Vamos começar por, se calhar, as minhas convidadas se apresentarem. Bárbara Coutinho, olá. Olá, boa tarde. Eu acho que nós temos pouco tempo e os nossos currículos estão todos no site, não é? Acho que podemos logo passar para o assunto principal. E, portanto, preparando isso, sim. Eu estou aqui, sobretudo, na condição de diretora do MUT. Diretora programadora do MUT. Apesar de ter outras funções e todo outro percurso, mas isso quem quiser saber também consegue saber publicamente. Diretora do MUT. Diretora do MUT. Já vamos falar sobre a fundação do MUT e o que é que significa para o papel que tem na cidade. Joana Stolfi, olá. Alô a todos. Joana, se tivesse definir o que é que dirias sobre ti? É difícil. Artista multidisciplinar? Isso é uma boa. É, não é? É, na essência artista, claramente, mas depois wide range of areas, muitas áreas. Arquitetura foi o que estudei, arquitetura de interiores, exhibition design, montagens, art direction. Depois há aí uma hibridez muito grande. Tenho um estúdio com uma equipa, somos 15, 20, e juntos fazemos projetos nessas áreas todas transversais. Toca na arte, na arquitetura, trabalhamos espaço e objetos, mais que tudo. Já vamos saber como mais coisas sobre isso. Inês Continelli, olá Inês. Olá, olá a todos. Bem-vinda a este grupo de ajuda. Obrigado por estar aqui e pelo convite de Eduardo, grande amiga, que eu agradeço do coração e estamos sentados, porque tem sido o meu trabalho ao longo destes últimos 11 anos. Comecemos por aí, vamos falar disto. Começamos por aí. Então, muito simples, sou Inês, sou paisagista, fui a das 5 filhas do Daciano que abandonou as arquiteturas para ir para a arquitetura paisagista, mas em 2013 aquela que ficou responsável por manter no fundo a obra do Daciano, do meu pai, vivo. Não sabia, não tenho business plans, não sou nada. Também não sei muito bem aquilo que sou neste momento, uma espécie de merceeira, já passei por muitas coisas e já tenho uma idade, não é? Uma sexagenária, portanto já tive algum percurso. Não tenho um currículo que possam ir ver à internet, tão extenso, tão coisa, mas algumas curiosidades poderei dizer a quem quiser saber mais e passar pelo ateliê da Senda da Costa, nossa galeria. Enfim, e pronto, e é isto, é a minha apresentação, mas se quiser posso já começar por falar um pouco. Acho que podemos já mergulhar na importância também os objetos têm memória e as pessoas têm memória das cidades e nós às vezes não sabemos explicar porque é que nos sentimos bem num sítio, não sabemos explicar porque é que gostamos esteticamente de alguma coisa ou como é que a beleza nos atravessa. A pergunta que eu lhe faço é, estas cadeiras onde estamos sentados têm uma ligação direta àquilo que estava a falar, não sei. Sim, tem. O projeto de valorização da obra do Daciano passava não só por um módulo institucional, que era importante, que era de facto trabalhar e próxima das instituições e obras nas quais ele tinha participado e portanto tenho vindo a estabelecer contactos com essas instituições, o Centro Cultural de Belém, a Fundação Carlos Gulbenkian, o Museu dos Recreios, o MUD e por aí fora. Mas bom, há essa parte institucional, mas aquilo que foi um exemplo claro de que a obra era possível estender-se é que os objetos não se esgotavam para os sítios para os quais tinham sido desenhados. E um exemplo que nós damos sempre é a Casa da Música. A Casa da Música foi a última obra do meu pai, ele morreu em 2005, e na Casa da Música o Rem Koolhaas decide introduzir peças de autoria da Daciano. E de facto resultavam naquele ambiente, e isso é para nós um sinal claro de que elas não se esgotam. E portanto decidi, modestamente, não é, começar a perceber de que caminho levar, ouvir as pessoas e selecionar peças e objetos das obras que constituem as linhas, sempre com a denominação da obra a qual pertencem. Por exemplo, esta é a linha Alvor, e anos 66, e a linha Alvor tem para nós pronto, enfim, tem significado, foram selecionadas porque representavam projetos icónicos também, uns do modernismo, um é o primeiro hotel de 5 estrelas em Portugal, que foi o Hotel Alvor, por aí fora. Estamos sentados nestas que são as versões monocromáticas, a versão original incorpora hoje
com imenso orgulho, devo dizer, agora aproveito e tirar os galões, a coleção da Vitra, em 2022, e isso de facto tem sido um passo importante, o trabalhar e no fundo apresentar, não sou designer, não sou arquiteta, paisagista das cores, mas identificar as pessoas que estão no campo do design, que são profissionais e curadores de museus, é sempre importante porque tenho aprendido e percebido de que forma é que se enquadra o Daciano nesse panorama internacional e o interesse que eles têm tido sempre pela obra de Daciano, que muito me orgulha e que naturalmente é um gosto para todos nós, porque quando eu digo que trabalho e estou dedicado ao design do Daciano, naturalmente leva atrás um bocadinho o design português, não é? O design nacional. E tem acontecido assim. Chega à Vitra e levo comigo debaixo do braço as publicações que a Bárbara tem vindo a lançar várias exposições. Vem aqui ao MUD, o Eduardo Afonso Dias, o António Garcia e tudo aí fora. E portanto não se fala só, quer dizer, à volta do umbigo, não. Tento levar aquilo que é o enorme património criativo, cultural que nós temos em Portugal. Claro. Fazendo já essa ponte desse património, Bárbara, como é que um objeto se emancipa e fica na nossa memória e perdura no tempo? Ou seja, o que é que faz o design perdurar no tempo? Nós hoje estamos a falar aqui sobre ser uma cidade singular, não é? E haver design que se pode conviver em vários espaços, mas que tem uma identidade, tem uma se quisermos ser mais místicos, uma energia. Estas cadeiras têm uma energia de valor. A minha pergunta é, o que é que faz um objeto design perdurar no tempo e porquê que devemos prestar tanta atenção aos objetos, não é? Bem, isso é uma pergunta daquelas que não, mas respondem bastante. Mas temos tempo, não temos tempo para falar. Eu acho que existem variedíssimas razões pelas quais os objetos perduram no tempo. Aliás, é curioso que a nossa exposição de longa duração, que vai abrir dia 24 de outubro, e que vocês estão todos convidados e que estamos todos a montá-los. Agora saímos um bocadinho a equipa aqui para também vermos aqui, assistir um bocadinho a esta espaço top, mas chama-se exatamente para que servem as coisas. E a pergunta que queremos lançar é para isso mesmo. É aquilo que o Rui estava agora a perguntar. Porquê é que as coisas foram pensadas? Como é que as ideias, através das formas que se materializaram, para que é que foram? Porquê é que surgiram? Como é que elas são percepcionadas? Como é que elas são concebidas? Porquê é que hoje existem vários museus de design que têm ricos acervos de coisas? Não é? Mas há imensas razões. Há razões económicas, há razões culturais, há razões, obviamente, estéticas, criativas. Há também a questão da utilidade. Há muitos objetos que perduram e que hoje podem ser relidos à luz de muitas das nossas questões. E, portanto, é sempre um processo. Trabalhar na cultura, trabalhar nos museus é sempre um percurso retroperspectivo. Nós olhamos para trás, olhamos para o património a partir... É um clichê, mas é verdade, a partir do nosso presente, a partir das questões que nos interpelam, não é? Eu recordo-me quando a minha formação de raiz é História da Arte e a primeira aula que tive, o meu professor de História assim chocou assim, grande parte da assistência, quando eu me encontrava muito jovem, a dizer vocês pensam que a história é uma ciência, mas a história é um género literário. Sim, eu também tive história. E isso fez-nos pensar, porque é que ele estava a querer dizer isso? Estava-nos a fazer um desafio. Mas eu pegando um pouco na pergunta que o Rui fez e puxando a brasa à nossa sardinha, gostava muito de vos dizer e agradecer à Eduarda o facto de termos sentado-nos as duas à mesa e termos voltado aqui ao final destes anos, porque é com muita emoção que eu estou aqui nesta sala e eu acho que isso é exemplar daquilo que é o tema. E foi por isso que eu aceitei o convite da Eduarda para estar nesta mesa, porque nós abrimos um modo aqui em contracorrente. A cidade de Lisboa abaixo, o centro histórico, não era nada do que é hoje, era um espaço desertificado, era um espaço abandonado, era um espaço que até era perigoso vir para a cidade de Lisboa nessa altura a partir de dadas horas, e nós abrimos como contracorrente. Foi uma abertura de risco. Gostei muito da ideia do painel passado, não é? De que aquilo que me torna singular é o erro, são os erros, porque nós tivemos a coragem de dizer vamos fazer com aquilo que temos, vamos fazer com a forma que temos e abrimos nesta ruína, aceitando a ruína como património. Isto foi em 2009, passaram muitos anos, fizemos já muita coisa, tivemos que fechar as portas, continuámos fora de portas, mas agora a reabertura, Lisboa está diferente. E o que é que o MUD pode contribuir para isto que está aqui, não é? Para a pluralidade ou para a singularidade
daquilo que é as nossas cidades dentro do mundo global. E eu acho que aquilo que está-se a passar aqui nesta sala, que se vai passar às 7 horas, aquilo que está a acontecer neste espaço, é exemplar mesmo disso. E quando eu te falo com a emoção, porque eu vinha aqui todos os dias durante a obra, e é muito interessante ver-vos, olhar para todos nós e ver como é que se está tudo a apropriar deste espaço. Sentar-se outra vez em cadeiras desenhadas pelo Daciano da Costa em 1991, essas, não estas, essas, são originais, são de 91. Estava num sítio desenhado pelo António Garcia em 1991 e que foi todo retirado para ser infraestruturado, com as regras de segurança, com o ar-condicionado, que a gente ainda está a aprender como é que ele tem que estar bem, mas acho que agora está tudo melhor. Mas que tem património, tem memória. E é trazido para a contemporaneidade não como um fetichismo, não como uma coisa liofilizada, mas com um diálogo aberto com os diferentes tempos. E este edifício tem imensos tempos, tem imensa história. E essa história, mais do que os objetos, e quando eu viro para o Ruiz parece que deixa de se falar. Acontece-me tanto, as pessoas perdem. Não é isso. Não é isso. É mesmo o micro. Eu acho que é o problema do micro, mas pronto. Não quer dizer que não tenha um certo sentido. Não, mas pronto, não querendo monopolizar a conversa, mas dizer só isto. Claro que os objetos têm a sua dimensão cultural, têm tudo, fazem parte da nossa vida, modificam muito, contribuem muito para a qualidade da nossa vida. Eu acho que, por exemplo, nós reabrimos o edifício sem quase que exposição nenhuma, sem ser o edifício em exposição, quis demonstrar que todas as paredes, todos os revestimentos, todo o pavimento, todas as soluções, estamos numa casa de design e tudo é pensado como design. Tudo é pensado. É um testemunho e é um desafio para que as pessoas possam vir ver coisas e perceber a qualidade da arquitetura de interiores quando não está nada, parece que é vazio, mas não está vazio, o vazio não existe. O vazio não existe. É interessante e se calhar aponto para aquilo que eu vou contar à Joana. Que é a ver com física quântica, que é logo não. Tem a ver com também a tua relação com a memória e com os objetos. Neste caso, muito do teu trabalho atravessa a vida das pessoas, não é? Nós cruzamos com o teu trabalho ao longo dos anos. Sim. Trabalhaste com muitas marcas muito conhecidas, a Hermès é uma delas. Sim. Como é que tu te vês neste universo, nesta ideia também de encontrar o que é singular como artista e esse diálogo com o espaço? A memória é sempre um sítio para onde vais buscar coisas? Certo, sim. A memória é o ponto de partida. Aliás, a história é o ponto de partida, não é? É contar uma história. Cada espaço que nós pensamos, cada objeto, cada set design para um brand, whatever it is, nós partimos sempre qual é a história que vamos contar aqui, que é sempre única. Tem que sempre ser custom-made, tailored para aquele problema que temos que resolver, ou no espaço, ou no projeto que estamos a criar. Portanto, há uma história, é muito importante que seja coerente, que seja depois toda a parte não só do brainstorming, mas depois da execução também seja feita com muito rigor. Isto, quer dizer, é muito lato o trabalho que nós fazemos, não é? Vai de espaços de um hotel de 60 quartos até um set design, como fizemos a semana passada para uma marca chamada L'Objet, alguns devem conhecer, de 9, 10 objetos que estão a lançar novos, portanto, dentro de um estúdio de fotografia deste tamanho. Portanto, eu gosto desse salto enorme entre as escalas. Isso fascina-me. O meu pai era arquiteto, era um grande arquiteto, ele dizia sempre que o arquiteto que desenha um aeroporto também desenha uma caixa de fósforo, não é? É uma questão de escalas, é pensar em escalas diferentes, não é? Mas é sempre a tridimensionalidade, é fisicalizar as ideias. Eu tenho uma relação com o objeto muito umbilical. Eu sou como uma criança em frente a um objeto. Eu desde pequenina que eu sou fascinada por objetos, mas nunca era objetos nunca tive Barbies, nunca tive aqueles objetos, bonecas, nunca, eu ia sempre tentar encontrar coisas que estavam meio partidas e falava com o meu pai tinha uma oficina cheia de coisas de bricolagem e nós íamos juntos depois tentar transformar ou consertar essa coisa que eu encontrava com ele numa feira, íamos muito a feiras, viajámos muito juntos, portanto eu tenho uma ligação quase de tentar salvar objetos, de ressuscitar objetos. E a minha carreira, embora foi nós, mas o meu percurso, a minha história, ela começou fazendo isso, quando eu voltei da fábrica, depois de 12 anos fora, em que eu tinha um espacinho pequenino no bairro Alto, e era um híbrido, era entre uma loja, um ateliê, a porta semi-aberta, e eu tinha muitos objetos que eu estava a colecionar, eu sou uma collector, não é? Mas
nata, mas hoje em dia já muito seletiva, não é? Mas então eu ia recuperando e transformando e salvando esses objetos. Mas há, não sei, agora estou a falar de muitas coisas ao mesmo tempo, mas há realmente o objeto conta, tu podes, há objetos que às vezes meto no bolso, ando com eles num dia específico, eu preciso ter aquele objeto comigo, ou os objetos trazem sensações fortes de cheiros, de memórias, não é? De tudo isso, portanto, é muito forte para mim na minha vida. Isso podem ter um lado muito lúdico, não precisam ser funcionais, não é? Não é obrigatório, mas uma cadeira é. Uma cadeira para mim, uma coisa que eu nunca na minha vida vou desenhar é uma cadeira, não vou. Porquê? Não vou desenhar uma cadeira porque não sinto que tenho, eu posso até trabalhar com um product designer que eu admiro para desenhar uma cadeira, mas sozinha eu não vou. Eu sinto que não tenho essa, é muito exigente desenhar uma cadeira que seja esteticamente bonita e que seja hiper ergonómica e confortável, é muito difícil. Eu acho que em 10 cadeiras que eu me sento, 9 eu digo que não, esta falhou. Falhou. Não gosto da dimensão das pernas. Queres falar desta? Não especialmente. Mas esta cadeira é linda, só que tem uma situação. Eu encosto as costas aqui na dorsal e sim. Mas eu explico porquê. Porque esta cadeira não é para ficar sentado no É para se ficar direito. É para ficar Então tem direito. que ter uma obrigação. Mas há outras cadeiras desse ano que eu posso te pôr assim, recostar. Esta é para estar escolar, encostar. Tu tens que me dizer como é que eu me vou sentar na cadeira. Encosta o rabo. Me mandem a cadeira, não sou eu. E para trás. Encosta o braço. E põe direitinha. Agora É também um convite a ficar direito. Exatamente. Convite. Oh, é claro que se eu fizer assim, Calma, senão exagero. não consigo. Mas pronto. Mas todos os objetos têm história, nem sei se chegamos. E também são falhanços. Exatamente. E esse tem Isso é muito importante nós vamos falar Esta não sobre foi um isso. falhanço. Não. Não, que é esta sensação de que todos os objetos têm usos, a nossa relação com o espaço é diária, não é? Portanto, há a zona, por exemplo, entrar numa sala onde nós nos sentimos bem, mudamos a vida, voltar a um sítio onde nos sentimos bem faz-nos bem, não é? Claro. Se não gostamos da nossa casa, não gostamos do sítio onde trabalhamos, sistematicamente, esteticamente, aquilo é um problema, para algumas pessoas, se calhar, é menos importante, mas eu acho que não, eu acho que nós gostamos de beleza. O que é que achas sobre isso? Mais absolutamente. Primeiro, Inês. Sobre a beleza. Sobre a necessidade de nós também termos beleza nas nossas vidas. Ser os objetos não servirem só uma função. Eu acho que isso é fundamental, não é? Não queremos, como o meu pai dizia, era maravilhoso ver mulheres bonitas à volta dele e coisas bonitas à volta, é sempre inspirador. Naturalmente, se a função estiver aliada à estética, Melhor. é melhor. Não é? E como ele dizia, os objetos podem ser, os objetos, bons objetos, têm sempre qualquer coisa de familiar e de inesperado. Eu acho que era um bocadinho aquilo que ele queria dizer, que é a parte estética, não é? Ou através da cor, ou através do elemento surpreendente, que parece uma cadeira. Eu dou o exemplo sempre da super ligeira. Uma cadeira muito simples, feita um assento em bunho, uma estrutura muito ligeira, não é? Estava na fase da super ligeira de Joe Ponti, um bocadinho mais novo que o Joe Ponti, mas enfim, e foi a versão da nossa super ligeira que correu e aliás faz parte do mobiliário desenhado para os funcionários do Banco Nacional de Trabalho. E vai estar na exposição. E vai estar na exposição. E a super ligeira do Daciano era uma cadeira que ele pretendia que fosse uma cadeira funcional e esteticamente também agradável e que criasse memórias, porque os objetos, de facto, quando as pessoas encontram algo de familiar, conseguem guardá-los na sua memória. E isso faz parte depois desse imaginário de cada um de nós. E esse sistema de mobiliário que foi desenhado para todas as agências, para os funcionários do BNU, depois iriam trabalhar nas agências de norte a sul de Portugal. E é de facto incrível porque quando no fundo, trabalhar perto com objetos originais que ainda consigo encontrar, porque a fase, a metodologia adotada para as prototipagens do mobiliário da Ciano, pai, passa por trabalhar num arquivo que foi depositado no Forte Sacavém, portanto tenho um arquivo com desenhos técnicos originais. Depois temos originais, ainda presentes em algumas obras, com contratos de cedência temporárias que eu vou celebrando com essas instituições, Reitoria da Universidade de Lisboa, ou o CCB, ou a Fundação Carlos Gulbenkian, e portanto eu vou resgatar algum mobiliário desse para depois confrontar os desenhos técnicos, os objetos, e depois tenho aqui um trio, o trio Avenida, das minhas designers, portanto, que vão depois trabalhar nessas, porque isto é tudo um trabalho de equipa e que fará o não sentido
não tenho imensos clientes, mas gostava que no esse ano convido todos também a virem visitar o nosso espaço, muito pequenino, mas aos poucos vou construindo uma série de não sei se é importante, a motivação nunca foi comercial ao princípio, foi sobretudo dar uma nota de que o Daciano podia ainda fazer sentido ser introduzido, mas preciso dos particulares e dos profissionais. Só eles é que me dirão se fará sentido aquilo que eu estou a fazer. Sim. De outra forma, torna-se obsoleto. Em todo caso, voltando a essa questão que me pôs, no fundo, de função estética, eu acho que tem que estar, sobretudo, a função. O designer é para servir as pessoas, não é? O design tem que trazer objetos que sejam úteis, não é? Porque se ele dizia imensas vezes, e foi entrevistado, e falo por ele, lembro que tive aqui uma entrevista, em que há umas peças perfeitamente obsoletas em que as pessoas ficam a olhar para elas e fazem-nos fazer figura de estúpidos. Uns objetos maravilhosos, desenham um objeto e as pessoas ficam a olhar e perceber, mas para que é que serve? E colocar-nos nessa situação pior possível. E portanto, se uma pessoa fica a pensar que quer ser original, que quer fazer o objeto, aquele que é muito bonito, aquele errado. As pessoas têm que pensar que estão a trabalhar para os outros e não para si próprios. Esse é o grande desafio, Joana. Quando se trabalha com uma marca, por exemplo. Assim, eu aí não concordo 100% com o que a Inês disse. Eu acho que há também um cross forte entre a arte e o design, não é? E há objetos que, foi o que eu disse há pouco, nem todos têm que ser funcionais. Há objetos que têm um equilíbrio estético, formal, geométrico, cromático, que são, eu odeio a palavra bibelô, mas são um objeto que vive contigo, que te traz uma memória visual, que te traz memória de alguém, que te traz memória de uma viagem, e que vive e que pode viver a vida toda ao teu lado. E pode não ter uma função própria, só a função de te trazer essa ligação emocional. O objeto tem uma carga emocional muito forte, isso não há dúvida, não é? Há outra coisa só que eu... Quando trabalhas, isto depende do qual é o desafio, mas por exemplo, os 10 anos de montras que eu fiz para a Hermès, foram muitas montras, foram mais de, sei lá, 80 seasons, aqui é muita coisa, e há ali, eu nunca tinha feito uma montra na vida, antes de fazer a primeira da Hermès. Eu simplesmente entrei na loja um dia e disse, eu gostaria de experimentar isto, eu acho que isto tem a ver comigo, eu sou arquiteta, mas na essência eu sou artista, eu não sou vitrinista, eu trabalho espaço e objeto e eu gostaria de experimentar isto. E então, eles já tinham visto algum trabalho meu e deram uma por acaso foi a Mónica, depois mandou para a Hermès Ibérica, então enfim, deram uma oportunidade de fazer era um competition na altura, que o Filipe fazia umas montas que estava a sair, o Filipe Faísca, e então depois ganhámos e ficámos esses 10 anos a fazer as montas. Mas há um equilíbrio ali muito grande entre o mise-en-scène, tens de criar ali, o objeto tem que respirar, não é? O produto tem que respirar. O que é que tem mais força depois? É o mise-en-scène, tu crias a ideia, o conceito, o designer, o set designer quer sempre dar voz máxima ao que está, à criação, ao conceito, à narrativa, à história, que no caso da loja aqui de Lisboa tem 8 capítulos, 12 capítulos, portanto é uma coisa extremamente complexa e demorávamos, nós tínhamos 3 meses para fazer, montávamos em 24 horas e no dia a seguir já estávamos a começar as próximas, era uma coisa non-stop, extremamente cansativo e exigente, e quanto mais eles viam que nós estávamos aí mais longe, mais eles puxavam por nós, mais a Hermès apertava comigo, porque era mesmo, mas era muito desafiante, é assim que eu quero é isso, eu quero é desafio, eu não quero que digam está tudo maravilhoso, portanto, crítica também é bom, não é? Mas então, pronto, o que é que são as montras da Hermès? É uma galeria, o que é bonito nas montras? É dar essa oportunidade também para um sem-abrigo e uma senhora que já comprou lá 20, 30, 40 malas, os dois sonharem e desejarem aquele produto, que é a nossa função, é fazer-vos desejar o produto que está ali na montra. A montra é um passaporte do brand, ok? Sonhar alto, não é? E nós fazíamos sempre isso muito, nós sonhávamos muito alto e depois íamos filtrando, fazíamos o funil e íamos filtrando um pouco as ideias para conseguir esse balanço. Então esse design tinha uma função, fazer as pessoas sonhar. Claro, mas daí estás a falar uma história, não é? Pronto, eu estava a falar da função física da coisa, mas sim, claro, sim.
E pronto, assim, e aí estou a falar de montras, não é? Estou a falar desse lado poético, de desire, de coisa. Sim. Mas eu acho que o objeto tem um papel muito importante na humanização do espaço. Eu faço, nós entramos em projetos como muita arquitetura de interiores, nós temos muita arquitetura de interiores, apesar de somos todos arquitetos no nosso estudo. E esse layer, nós entramos quando o arquiteto já está no projeto de execução. Nós entramos depois para fazer todos os acabamentos, as texturas, as patines, tudo o que é peça solta e integrada de carpintaria. Tudo, não é? Tudo ao contrário, tudo o que cai somos nós que escolhemos e desenhamos. E muitos espaços, se não tivessem, hoje em dia é bem claro isso, os espaços todos das mesmas, se não tivessem a integração, essa colaboração entre o arquiteto e o arquiteto de interiores, o design de interiores, eram espaços completamente, muitas vezes, flat. Estéreis. Muito, até quase assustadores por vezes. Eu acho que o que é que faz depois, o que é que dá vida ao espaço? É isso, não é? É o objeto que vai, são os objetos que vão habitar o espaço. Em todos os layers, do mobiliário, a objetos de mesa, ao livro, ao puxador da gaveta, a tudo, não é? Sim. Isso é... Não, desculpa, concluí. Não, está tudo. Pronto, Vou passar a bola. Não, exato. Daqui a pouco já vou abrir o espaço para perguntas rapidamente, tenho só que aproveitar. Porque falávamos de como Lisboa está diferente, nós vamos agora falar de como é que Lisboa está diferente, não vai ser essa a conversa. Yeah. Mas a pergunta é, vai haver uma exposição aqui no mundo, não sei se já abriu, que tem a ver com o futuro, não é? Se não estou enganado. 2074? Já está. Já está. Pronto, ou seja, o que são as atividades, as necessidades hoje serão, tivemos a ouvir falar sobre inteligência artificial durante tanto tempo, sobre programas que alguns de nós não conhecem. Eu não conheço o Journey 3, mas fica com vontade de conhecer. Também não é? Ou seja, esta ponte para a utilidade, para a beleza, para a poesia, para o design, para onde é que nós vamos, Bárbara? Que tem as chaves aqui do mundo. Ou seja, quando pensamos neste plural design for a singular city, o mundo deixará cada vez mais de ser singular, não é? Ou conseguiremos agarrar-nos à nossa singularidade? Porque este agora é o ponto, não é? Que é esta total massificação do conhecimento, total massificação das ferramentas para criar também, até que ponto é que conseguimos preservar quem somos? Bom. Questão Eu vou essencial. tentar, eu fiquei preso ao belo. Sim, deve ser o belo. Eu vou tentar chegar aí. Ok. Um bocadinho, o tempo curto que temos, mas tentar dizer o que é que eu penso sobre isso. Mas em relação ao belo, aquilo que me parece é que o homem, desde que é homem, não precisa tanto de pão como de poesia. Logo, a questão do belo. Sim, concordo. Logo, de facto, a questão do belo é algo que nos dá. Não é o belo só pelo estético, o belo dá-nos uma qualidade, um conforto, uma dimensão de vida. De expansão, de identificação com a nossa condição humana. Com a condição de seres humanos dentro de um mundo ao qual nós temos que respeitar todos os outros seres e tudo aquilo que é o planeta. E o belo, para mim, não é uma coisa que está longe da função, depois da função, antes da função. Uma vez perguntaram ao Cisa o que era a forma-função, eu dizia, o que é mais importante? Eu dizia, e eu acho muito importante essa ideia, que é, quando eu penso uma forma, eu estou a pensar na função e no belo lindamente. Quer dizer, depende de vários arquitetos e designers, cada um tem a sua escola, cada um tem o seu entendimento. Mas eu creio que o belo, quando nós identificamos essa qualidade intrínseca em qualquer coisa, seja no vestuário, seja em qualquer objeto, seja em qualquer memória contemporânea, moderna, antiga, criamos com essa coisa uma relação muito maior durabilidade, para além de toda a relação emocional que a Joana falava e Inês também. Mas é onde nós conseguimos identificar que aquele objeto tem para nós um valor e uma durabilidade que vai inclusive ter uma dimensão económica e sustentável, esse entendimento. Porque quando nós compramos um objeto, só porque sim, porque ele é útil, porque nos dá jeito naquela altura, mas de repente nós percebemos que ele não é funcional, não é bom, mas e depois até temos outros que é mais barato, ou que vimos na loja, ou que vimos na montra, ou que alguma coisa apelou ao nosso desejo para comprar. Estamos a perpetuar um sistema que é de consumo, estamos a posicionar como consumidores, e eu acho que, por exemplo, tendo assim agora tentando vir para a outra pergunta que o Rui fez,
Eu acho que nós, por exemplo, enquanto museu, temos aqui um papel muito sério a fazer, que é tentar, juntos, isto é um trabalho em coletivo, não é individual, é individual de cada um e coletivo enquanto sociedade, tentar mudarmos no papel de consumidores para utilizadores. Porque quando estamos a ver-nos como consumidores, estamos de facto a perpetuar alguns problemas que nos levam à situação que estamos hoje, a viver hoje, e aos grandes desafios que nos são colocados. Essa exposição de 2074, que aborda a questão só da arquitetura, só, é pouca coisa pouca, não é isso que eu queria dizer, mas sobretudo aborda a questão da habitação. O que é que vai ser habitado em 2074? E são projetos absolutamente especulativos, académicos, de alunos de arquitetura paisagista e arquitetura de interiores que tiveram a pensar. A arquitetura de interiores não tanto, infelizmente, mas é um projeto que gostaríamos de fazer agora de seguida. A pensar como é que é isso. Continuaremos nós a ter o mesmo tipo de famílias, agregados familiares que permitam o mesmo tipo de habitação? Que questões todas da tecnologia, do envelhecimento, das nossas cidades, o que é isso de trabalhar sobre a cidade enquanto casa comum? Porque a cidade também é a nossa casa comum. Sim. E ela, quanto mais for singular, para mim, é a chave da questão. Ou seja, o que é que para nós Lisboa é tão interessante? É quanto mais ela for singular. Estou a ser nacionalista? Não. Não é esse entendimento. É ser singular na diferença, na autenticidade, naquilo que pode ser a pluralidade do encontro dos nacionais, dos locais, dos residentes, de quem vem, dos imigrantes, desta multiculturalidade que Lisboa sempre teve, desde Dom Manuel e antes de Dom Manuel, não é de agora. Não é de agora. Só quem pensa que é de agora é porque nunca pensou aquilo que Lisboa foi, cosmopolita do século XV e por aí fora. Mas agora está a viver outro momento. E agora, o que é que fazemos com este momento? E eu creio que aqui há uma enorme responsabilidade de cada um de nós, como profissionais, enquanto jornalistas, enquanto diretores, curadores, professores, profissionais, designers, o que for, enquanto seres humanos, seres vivos neste planeta, há uma enorme responsabilidade ao nível da nossa dimensão, enquanto pessoas, enquanto na relação social, na relação profissional, na relação familiar. E isto nós estamos a viver sempre em espaços de objetos. Porque mesmo que exista muito inteligência artificial, muito meta-narrativa e meta-realidade, que essas realidades eu não consigo ainda entender muito, nós ainda continuamos a ser seres físicos. Exato. E precisamos de espaços físicos para habitar e para estar. E onde o belo é fundamental. Caso contrário, as nossas casas perdem identidade, perdem qualidade e as nossas cidades vão-se tornando aquilo um bocadinho que às vezes vamos vendo, não é? Vão perdendo identidade e passam a ser um bocadinho tudo aquilo que são todas iguais, sobretudo os centros históricos, que colocam outro problema. Posso só acrescentar uma coisa rapidamente? Aquilo que a Bárbara dizia é verdade. Já agora queria dizer, porque nós estamos num evento e estamos aqui a falar de temas muito importantes, um evento da Moda Lisboa, que toca aquilo que o conceito que apareceu na Austrália e depois em Inglaterra da indústria criativa e do que isso traz e traz das artes, moda, design, arquitetura, de juntar essas chamadas indústrias criativas para uma cidade que vai gerar empreendedores, que vai trazer cultura e essa tal interação entre todos, mas a importância que se dá hoje em dia a essas indústrias criativas como motor para as cidades, mas sempre com uma identidade, e eles dizem cada vez mais, o chamado Genius Loci, cada vez mais é essencial e crucial. No entanto, esse cruzar e trazer essa discussão que estamos aqui a ter, aliás, os temas transversais que aqui foram falados relativamente à aplicabilidade de todas estas novas tecnologias, quer na arte, quer no design, na arquitetura, na moda, tudo, pá. E hoje em dia o desafio enorme numa geração, eu estou noutra geração, não é? Eu ainda consigo ler, faz um bocadinho com som, mas percebo, não tenho medos. Sobretudo gosto de olhar para estes momentos e é fantástico ver que esta Moda Lisboa, aquilo que traz de debates e aquilo que aconteceu aqui hoje, que é fantástico, está-nos num mood reaberto ao público, que é de facto um motor também importantíssimo para esta indústria criativa e para esta cidade com esse capital cultural único, singular, mas
com uma enorme diversidade de artistas e figuras que aqui passaram, e o que aprendemos hoje e as pessoas que estão aqui hoje, tudo isto faz parte de facto de um crescimento e de uma aprendizagem que todos estamos prontos a trazer e a dar. E eu, em relação àquilo que faço com o Daciano, não é porque era meu pai, porque era fantástico, que era isto, aquilo. São todas as pessoas, se o meu trabalho for fazendo sentido, para justamente trazer e modernizar e refrescar os ares da Ciano, dessa cultura e daquilo que foram as importâncias e os princípios de intervenção no espaço, para a arquitetura modernista, agora de tocar com obras e com outros artistas e outros profissionais que possam usar da Ciano e de outros para se inspirarem, para trazerem essa cultura como nota clara de que cada cidade tem o seu ADN e cada país tem o seu ADN, mas queremos ser globais também, não é? Claro. Mas, bom, era só isto e tenho dito, e convido todos a irem ao ateliê, se quiserem. Antes de nos irmos embora, temos direito a uma pergunta apenas, não temos tempo para mais, porque temos uma imagem muito cheia hoje neste meio de Lisboa. Portanto, penso que uma pessoa faça uma pergunta, eu acho que ali, já há pouco já fizeste uma pergunta, desculpa, Filipe, ali atrás temos uma pergunta. Falamos depois, falamos Claro, vamos vamos ter que continuar a acabar. falar. Claro. Este tema não termina. Olá, como é que se chama e o que é que é perguntar? Olá. Podem ligar? Por favor. Ou então projete. Tem um botãozinho de lado. Tem um botãozinho de lado. Não? E um relógio. A tecnologia. Estou no botão ainda. Vem o microfone funcionar. Olá. Olá, sempre com estas coisas ainda. Olá. Mas por acaso eu canto fado, mas nunca tive um microfone na minha mão. Também isso é singular. Vai se embora. Bom, qual é a pergunta, por favor? Olá. Eu tenho uma afirmação que também se relaciona ali com a Joana Astolfi. Coffee. Eu faço alguns designs de casas, algumas plantas, assim, na arquitetura. E a senhora estava a dizer que estava a falar das cadeiras e se calhar gostaria de fazer uma ou não fazer, está assim no impasse. Hoje vou dar um exemplo, eu com post-its e um cartão construí tipo uma cama, depois cheguei na inteligência artificial, tirei a foto, mandei para o programa e aquilo transformou-se numa coisa superba. Incrível, eu acredito. É mesmo incrível. Depois, tenho outra pergunta. Eu sou designer mais criativo, eu não tenho nenhum curso, não tirei nenhum curso, faço acessórios de moda, calçado, alguns vestidos, coisas assim funcionais. Mas a minha pergunta aqui é, será que é possível trabalhar no ramo da moda sem curso? Claro que sim. Como em qualquer minha opinião. Olha, o meu pai era pintor e acabou por trabalhar em arquitetura e arquitetura de interiores e por aí fora, porque é uma questão de ser autodidata e de se calhar levar um bocadinho mais tempo, não é? Porque é sempre É importante. verdade, eu trabalho tem de ser consistente, é verdade. Mas eu acho que se tu tiveres paixão pelo que fazes, se acreditares e sonhares alto, tiveres paixão pelo que fazes, tu podes ir mais longe do que qualquer pessoa no mundo, ok? Isso é o que eu acho. Tu tens é que seguir o teu caminho, tens que trabalhar muito, tens que errar muito. Disponível para falhar, não é? Exatamente. É porque eu digo, numa música eu digo assim, tu vais falhar até conseguir. Exatamente, tens que ser muito curioso, como falava aqui o nosso colega. Se quiser aquilo que estás a sentir, já. Exatamente, e segues a tua paixão e podes surpreender o mundo inteiro amanhã. Eu por acaso hoje estava aqui com o meu colega Guilherme, ele está aqui meio. Está tímido, Guilherme. Olha, se queres fazer mais, tem que ser rápido e nos ir embora. Estávamos ali na relva. E decidiram vir! Vocês estavam na relva e decidiram vir à moda do Lisboa. Estávamos na relva e eu comecei a desenhar um carro. E eu pensei, agora desenho carros. Pronto. Olha, obrigado. Obrigado. Vamos ter que continuar. Obrigado por estar aqui.